E aí, pessoal? Hoje é dia 24, 2025, 24 de dezembro, Natal. Você está assistindo o meu vídeo, eu peço para curtir, compartilhar, comentar. E vim fazer algumas reflexões assim sobre o final do ano, Natal, festas, pensamentos assim do ano, em retrospectiva, tanto da minha vida como algumas coisas que eu refleti, que aconteceram no cenário nacional, mundial e de modo geral assim, falando de sentimentos, falando de eita, um barulho de cortando cerâmica agora, sempre tem um barulhinho, né? Então é o que é difícil gravar sem barulho. Mas então, assim, o que aconteceu? Começo do ano foi um ano muito bacana esse ano, assim. Foi um ano que aconteceu muita coisa. E no começo eu passei aqui na minha cidade mesmo, com a minha família. E eu voltei agora em dezembro. Eu estava desde janeiro sem vir aqui. Moro em Mariana, né? É uma cidade que fica assim, umas 3 horas de carro. Daqui não é tão longe assim, não é tão inacessível para vir, mas eu prefiro passar um tempo sem vir aqui, ficar lá para me estabelecer na minha vida de adulto, né? Nas coisas que eu tenho que fazer, porque assim, eu tenho uma impressão de que tipo eu preciso treinar a minha resistência, que vai ser uma palavra assim, resistência, um termo de reflexão que eu penso bastante, porque é muito importante ter resistência na vida, né? É uma palavra que pode ser usada em inúmeros contextos, tanto no contexto das habilidades físicas, como também no contexto das habilidades cognitivas, porque é necessário ter resistência psicológica para poder estudar, para poder seguir se mantendo nos seus impetos, nos seus objetivos, certo? E com relação à resistência, foi um ano que eu pratiquei bastante isso, porque comecei a escrever o livro ano passado, em maio, e eu tracei uma meta de tipo, vou terminar esse livro em maio de 2025, para poder ter um ano de trabalho. Quem já escreveu um livro, quem trabalha com escrita, sabe que escrita não é uma coisa simples do dia para a noite. É um processo muito lento, é um processo geracional mesmo, né, no sentido de gerar, de dar a vida a um trabalho. Porque esse ano eu fiz a minha primeira publicação, TCC, foi muito gratificante, isso foi em agosto, só que em janeiro, no tempo que eu estava aqui, eu passei estudando muito, passei dedicando as minhas férias também a estudar, a treinar simulados, a fazer questões e a escrever, e sempre editando esses livros. Tive alguns momentos de procrastinação, de passar assim algumas semanas sem trabalhar no livro, mas não que foi uma procrastinação assim, porque eu não queria escrever. Muito pelo contrário, foi por conta da dispersão em relação às outras coisas que eu tinha que fazer. Então, às vezes eu precisava focar mais em uma coisa e eu acabava tendo que focar de outra. E assim, é muito necessário mesmo para mim, e eu acredito que em todas as coisas na vida, resistir em ser quem você é, em fazer o que você faz, porque é importante ir vencendo os obstáculos, as barreiras, tanto as mais primordiais, né, que são as que estão aqui dentro, né, da sua cabeça, como também as barreiras que também
representam obstáculos reais na sociedade, no dia a dia, né? No caso da escrita, é uma barreira mesmo de pensar que, tipo, nossa, agora está bom a minha edição, a minha revisão, agora para por aí. Porque sempre que você vai trabalhar no texto, aparece alguma coisa diferente. Parece, assim, uma nova ideia, ou algo que você escreveu anteriormente que você vai relendo ali e vai vendo que não tem muito sentido mais para você, que tipo, eu acho que isso não fica tão cabível mais no meu texto, então eu preciso recapitular, eu preciso reescrever. E ter resistência é muito importante. Uma coisa que eu aplico na minha vida é tipo ter essa resistência de passar tempos longe, porque é uma zona de conforto muito grande, né? Quando você está na sua cidade, quando você está com suas famílias, quando você está no lugar ao qual você está habituado. Só que quando você tem essa noção assim de que deseja seguir uma vida longe, em outros lugares, como eu ainda tenho vontade de concretizar outros objetivos, de morar em outro estado, ainda do Brasil, de morar em outros países, é uma coisa que eu tenho isso muito forte e que eu estou aí persistindo para poder conseguir objetivar, para poder conseguir concretizar este objetivo. É necessário também superar essa dor, esse obstáculo de estar sozinho, de estar distante e se aproximar realmente de você mesmo, certo? Então, essa resistência que eu fui levando assim, na ideia mesmo de estar longe territorialmente de onde eu me habituei a viver, eu também fui levando nas minhas coisas do dia a dia, do tipo, eu preciso ter essa resistência aqui para continuar estudando, para poder concretizar aqui a minha graduação, concluir todas as matérias que eu preciso concluir, para poder escrever não só o meu livro, como também o TCC, escrever artigo. E é uma coisa que realmente foi muito pertinente e que contribuiu muito para o meu ano, essa noção da resistência, pois nós nos deparamos a todo momento com vários fatores assim do dia a dia, sejam pessoas, sejam barreiras institucionais que ferem o seu nível de existência, né, de certa forma, que desestabilizam suas noções, que às vezes vem ideias, vem pessoas, vem ambientes que trazem um contexto assim de diminuição para que você possa se acomodar naquele ambiente. Então, que você precisa ter uma ótica reducionista. E aí, reducionismo também foi algo que eu realmente percebi como algo que é muito negativo, né, em muitos os fatores, mas tentando não ver também como algo negativo ou positivo. Passei a enxergar neste ano o reducionismo como algo objetivo também da acomodação necessária num dado momento. Por exemplo, às vezes para trabalhar em certos trabalhos que não tinham respeito com a questão do pensamento, com a questão do racionalismo, com a questão do trabalho mesmo intelectual, que a qual me dedico, eu precisava me reduzir num sentido de voltar ao cotidiano, de dialogar com as pessoas, de poder entender aquele contexto ali, daquele lugar, daquele trabalho, e foi algo que eu tive um pouco de dificuldade, porque assim, o que eu gosto mesmo de fazer, de pensar e de falar, são sobre questões acadêmicas, são sobre questões de conhecimentos, leitura, literatura, arte no geral. E isso me dificultou um pouco assim, o acesso no trabalho no dia a dia, tipo um trabalho freelancer, um trabalho em algum evento, trabalhos que eu fiz bastante esse ano, mas que ao mesmo tempo eu sentia um pouco assim de dificuldade de acomodação. Então eu fui percebendo que esse reducionismo
Eu não sei nem se essa é a palavra mais adequada, mas no sentido de adaptação mesmo. Adaptação seria uma palavra mais adequada. Então eu botava algo de forma opositiva à outra. Eu pensava que me adaptar seria me reduzir. E de certa forma, para mim, isso foi enfrentado como um sacrilégio, porque eu estava ali trabalhando em algo que eu precisava trabalhar, porque o trabalho como pensador, o trabalho como acadêmico no país não é um trabalho fácil e muitas pessoas precisam enfrentar muitos desafios, né? Conviver coletivamente, assim, dividindo casa, trabalhar em subempregos, quando a pessoa ainda tem essa vida de universitário, quando a pessoa ainda está nessa realização de poder se formar, né? E em busca disso. Então eu tinha esse sentimento e me gerava um certo tipo de aflição, de ansiedade, de pensar assim, eu preciso me adaptar aqui, mas eu tenho medo de ficar estagnado nessa adaptação do dia a dia, nesse trabalho que é mais prático ou braçal, e isso combindo as minhas ideias, a minha criatividade, o meu pensamento. Então, uma coisa que eu fui amadurecendo este ano foi essa percepção de que, tipo, me adaptar a determinados contextos e lugares, isso não me reduz, isso não me traz um reducionismo, né? Como eu havia dito que eu estava pensando muito nisso, é só a questão do momento, do local. Neste exato momento, neste exato local, eu vou ter um pensamento adequado com o meu labor, né? Com o trabalho laboral que eu estou fazendo aqui. Se eu estou trabalhando de garçom, se eu estou trabalhando, por exemplo, passeando com um cachorro, que eu trabalhei esse ano, é um trabalho específico. E eu preciso dialogar com o trabalho, com as pessoas, porque passa até uma visão ruim, né? Só que na minha cabeça não era isso. Não era tipo assim, um sentido de, nossa, como eu sou pensador, como eu... É porque realmente é o que eu gosto de falar, é o que eu gosto de viver, é o que eu gosto de fazer nos dia a dias, que eu tava fazendo todos os dias, estudando, inclusive nas férias, estudando muito, tendo um sentimento de defasagem, assim, por ter vindo de escola pública, por estar numa situação assim mais socioeconômica na universidade. Então eu estava tendo sentimento de medo, assim, de ficar para trás, de não conseguir desenvolver o meu potencial acadêmico da forma como eu sei que eu posso desenvolver. Só que assim, pensando em todo o trajeto de onde eu estou, do que eu fiz academicamente, aonde eu quero chegar, eu começo a perceber neste ano que 2025 me trouxe essa ideia de que eu não vou me reduzir, sabe, num ponto de vista catastrófico, assim, né? Como a minha mente ansiosa ficava criando essa ideia, que tipo, eu vou passar tantas horas, assim, tais dias, trabalhando em determinado local, automaticamente eu preciso ficar mais recolhido, conversar menos com as pessoas, falar menos sobre áreas de conhecimento, porque o mercado de trabalho aqui é assim, né? Só que é a necessidade monetária que eu tenho de ganhar o meu dinheiro, de ter o meu sustento, e isso não me anula enquanto pensador. Isso foi algo que eu percebi muito. Talvez eu possa ter passado assim uma visão, ser uma pessoa muito crítica, uma pessoa muito imperativa, assim, nos meus sentidos e nos meus conhecimentos. Então eu fui percebendo também o valor do descanso, das férias, de ficar no ócio. Eu sempre defendi o ócio, desde que eu entrei na universidade. Mas ao mesmo tempo, enquanto eu tinha essa ideia, essa percepção do ócio, eu ao mesmo tempo não estava ocioso. Eu estava ficando ansioso, porque eu estava sempre estudando e lendo, estou até hoje, né? Porque é o que eu realmente gosto de fazer, que me dá gás e prazer em fazer. Só que é muito necessário também descansar, repousar, colocar a cabeça no lugar,
lidar com ansiedades e frustrações que o ensino gera. Uma frustração muito grande que eu senti esse ano foi de pensar isso, assim, uma estagnação, de perceber, assim, que, nossa, como eu tô lendo, como eu tô estudando numa faixa, assim, às vezes acima da média, mas como isso não me gera um retorno espontâneo, isso não me gera um retorno automático, sabe? Até porque esse trabalho com estudo é a longo prazo. Só para eu me formar numa graduação são 4 anos e meio. Ainda vai fazer 4 anos que eu estou na universidade, mas assim, são 4 anos e meio, é um tempo. Então, lidar com frustração e com imediatismo foi algo muito importante para mim esse ano, mas viver o momento, sabe? Ao mesmo tempo, viver o momento. Porque se eu estou nas férias, eu tenho que estar nas férias. Por exemplo, o mês de maio foi um mês de férias. Ou foi abril, não lembro. O calendário da minha universidade está desregulado. E eu descansei, eu assisti Caminho das Índias, que foi uma novela que eu gostava na época que passou e eu quis reassistir. E aí eu pensei, preciso descansar. E foi um período super produtivo da universidade. Foi um período que eu consegui passar assim com notas altas em praticamente todas as matérias, menos uma que ficou ali na média. A média é 6 por 6,5, as outras foi todas com 9. E eu consegui realmente render muito na universidade. E eu acredito que esse descanso que eu tive durante as férias, ele me ajudou muito a sentir isso, que assim, não, agora eu sou uma pessoa que tem uma vida, uma rotina normal. Tô descansando, tô cansado deitado, fazendo atividade física, tô vendo uma novela, tô fazendo coisas assim comuns. E isso é muito bom também, porque, claro, isso não vai parar para sempre, assim, mas é só o descanso que a mente precisa, até mesmo para ela assimilar e aprofundar dentro do inconsciente, assim, tudo aquilo que eu estudei durante o meu período de estudo, que é a maior parte do tempo, né? E é isso, assim, notando que esses estudos eles vão gerar um retorno, assim como já geraram de algumas coisas, mas é um processo de longo prazo, não é uma coisa que tudo vai vir de uma vez. Esse sentimento da defasagem, ele realmente existe quando as pessoas vêm de escola pública, quando as pessoas sentem que estão atrás, assim, de alguma forma, né? Porque a sociedade tem um sentido muito meritocrático das coisas, né? Ah, você tem que fazer por merecer. E assim, vive-se muito sobre essa ótica. Só que também há desigualdades. E ficar se culpando, se punindo e querendo se igualar a realidades e a pessoas a qual você não faz parte de determinados meios, isso pode gerar uma depressão, uma frustração muito grande. Porque nem todo mundo tem as mesmas condições desde sempre, né? Muitas pessoas com muito esforço e muita batalha, elas conseguem avançar e adquirir muitas conquistas, realmente, o que é muito inspirador, de fato. Só que, simultaneamente, nem todas partem do mesmo local. Então, os graus de facilidade e de habilidade com determinada área, com determinada coisa, não vão ser iguais, né? E assim, é importante reconhecer em cada um, como sujeito, onde eu estou, de onde eu venho, como eu posso avançar a partir daí, mas se respeitando, porque a questão de, eu vou ter algum mérito, eu vou conseguir alguma coisa, isso não vem atrelado ao imediatismo, muito pelo contrário, tem pessoas que conseguiram um grande êxito, igual uma literária, né, que me inspira muito, a Conceição Evaristo, é uma pessoa que foi tirar o seu título de graduação com mais de 40 anos, se eu não me engano. Então ela precisou de muito tempo, de muita luta, de muita dedicação para poder ter o seu título. Não é o caso de estar romantizando isso, né?
Pelo contrário, quem tem algum acesso, quem tem algum lugar de mais prestígio na sociedade, é importante que possa usar deste lugar